Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tiago Rocha Pinto, eu sou psicólogo de formação, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde coletiva. Atualmente sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, pelo Departamento de Saúde Coletiva também, certo? E é um prazer estar com todos aqui e poder falar de um tema qual, né, é objeto da minha atuação profissional e também tema de estudo e de pesquisas, né, relacionadas principalmente na interface entre saúde coletiva e saúde mental. Pois bem, hoje, né, o nosso tema então é falar um pouco sobre a atenção primária à saúde, os aspectos históricos e conceituais, tentando aproximar vocês, né, deste universo, trazendo um panorama, né, a priori mais histórico, mundial, e aproximando da realidade do nosso contexto aqui do Brasil. Bom, quando a gente fala então em atenção primária à saúde, é importante ressaltar que este é um conceito que tem sido apresentado, né, por diversos países, principalmente a partir da década de 1960, no intuito de tentar proporcionar a ideia de um acesso, da garantia de acesso universal à saúde, né? Como também ampliar, né, essa ideia do enfoque estritamente biomédico, ou do enfoque biomédico tradicional, focado principalmente na doença, no sintoma, no atendimento médico, clínico, individual, hospitalar, para um modelo mais amplo, né, atravessado pelos determinantes sociais de saúde, com foco também na prevenção, na coletividade e nos territórios. Essa ideia ou essas proposições a gente pode buscar enquanto embriões, né, a partir do relatório chamado relatório Dawson, lá na década de 1920 na Inglaterra. Dawson, o que ele fez? A partir de um amplo estudo do reconhecimento do que havia, né, de disponibilidade e de acesso à saúde no contexto da Inglaterra, percebeu que os altos custos com o setor saúde, né, a ideia também de tentar mudar um pouco desse paradigma a partir da implantação dos chamados centros de saúde primários e secundários, com a ideia de atendimento ou de serviços hospitalares, como também a ideia de serviços complementares ou suplementares ao sistema que viria a ser constituído como o Sistema Nacional de Saúde inglês, a ideia de hospitais de ensino também, que proporcionassem campos de formação para os futuros profissionais de saúde, e também princípios que viriam a ser incorporados pelo próprio Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, décadas posteriores, né? Na década de 80, como a ideia da regionalização, a integralidade, a hierarquização do cuidado. Então, são princípios que ordenaram a constituição e a conformação da atenção primária à saúde na Inglaterra, e também viriam a ser objeto de apreensão ou de apropriação do nosso próprio sistema de saúde aqui no Brasil. O relatório Dawson, o que ele também nos diz, né? Que os serviços domiciliares de um dado distrito deveriam ser baseados num centro de saúde primária, uma instituição equipada para serviços de medicina curativa e preventiva, para ser conduzida por clínicos gerais daquele distrito, em conjunto com o serviço de enfermagem eficiente e com o apoio de consultores especialistas visitantes. O que essa ideia nos diz? Né? A ideia de que um serviço primário localizado, né, por uma responsável pela descrição de uma clientela, de um dado território, onde, né, não haveria a necessidade de várias especialidades médicas, mas de um único profissional habilitado na clínica geral ou na medicina de família e comunidade, como a gente virá a chamar no Brasil posteriormente, né, mas que também pudesse ter esse enfoque, né, preventivo, na promoção de saúde, com uma equipe de enfermagem também protagonista nesse cuidado. Isso viria a ser fundamental para a diminuição de custos, para a racionalização do dinheiro público em saúde e para a conformação de um sistema de saúde hierarquizado, ou seja,
a porta de entrada prioritária a partir de uma atenção primária mais capilarizada e distribuída nos territórios, e não só um grande hospital com alta tecnologia como referência para um município, para uma cidade. O fato do surgimento da medicina preventiva também foi o outro fator determinante no fortalecimento no âmbito internacional da atenção primária à saúde. Né? A medicina preventiva vai trazer um enfoque de que a atenção médica, em sua fase inicial, deveria se fazer mais próxima do ambiente sociocultural dos indivíduos e famílias, o que respaldaria sua intervenção para a prevenção e controle do adoecimento. Né? Isso vai ser difundido principalmente por meio dos departamentos de medicina preventiva e social, no âmbito das universidades, como também das secretarias estaduais, municipais, que vão se apropriar dessa ideia também, né, de que a saúde ela é transversalizada por diversos fatores, né, e é importante reconhecer esses determinantes na proposição, né, da oferta do cuidado em saúde. Como também não olhar apenas para o indivíduo, mas para a sua família, para o seu ambiente, né, como essas características ambientais, socioculturais também estão atravessando o cuidado e a produção e a reprodução do processo saúde e doença. Um fator ou um aspecto importante que merece ser ressaltado nesse processo foi a chamada conferência, a primeira conferência internacional sobre cuidados primários em saúde, realizada em 1978 no Cazaquistão, né, na cidade de Alma-Ata, antiga União Soviética. Então, já na década de 70, essa conferência vai ser fundamental para trazer balizas mundiais, né, colocadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Unicef, no intuito de que os países devem, né, priorizar os cuidados primários em saúde, assim como as questões econômicas, que um país, quanto mais ele olhar para a saúde, para o cuidado primário de um povo, cuidado básico, maiores as chances de diminuir a mortalidade materna, infantil, garantir a segurança alimentar, né, o cuidado às doenças crônicas, a proteção à infância, né, entre outras bandeiras que vão ser colocadas nessa conferência e vão nortear as políticas públicas de diversos países ao longo do mundo nas próximas décadas. A Alma-Ata também vai trazer a própria definição de uma atenção primária à saúde, né, no sentido de que são cuidados essenciais, baseados em métodos práticos, cientificamente bem fundamentados e socialmente aceitáveis, em tecnologia de acesso universal para indivíduos e suas famílias na comunidade, a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, dentro do espírito da autoconfiança e da autodeterminação. Então vão ser valores que vão ajudar a nortear como que o país deve organizar, né, uma atenção primária que dê conta às principais demandas e necessidades em saúde das pessoas, sem precisar de alta tecnologia para isso, né, mas com equipes mínimas, capacitadas para reconhecer o sofrimento e ofertar, né, ações de cuidados em saúde que venham atender, de fato, as populações. E isso perpassa por algumas ações mínimas, né, como a educação em saúde voltada para a prevenção e promoção, a distribuição de alimentos e a nutrição apropriada, o tratamento da água e o saneamento básico, a saúde materna infantil, planejamento familiar, a prevenção e controle de doenças endêmicas que ainda assolam principalmente países periféricos do grande universo do mundo capitalista, né, de países considerados subdesenvolvidos, aos quais já existem doenças que, em sua grande parte, já existem vacinas e poderiam ser controláveis, né, erradicadas, tratamento de doenças e lesões comuns,
como o fortalecimento de medicamentos essenciais. Né? Vejam que, por mais básicas que pareçam essas bandeiras ou essas diretrizes, são ainda bandeiras que precisam ser garantidas, né, por grande parte dos países do mundo, enquanto mecanismos básicos de sobrevivência, de garantia de direitos de um povo, perpassam pelo acesso e pela garantia desses itens. Bom, é preciso também salientar, né, que diante desse contexto, principalmente intensificado, né, a partir da década de 70 e 80, vai na contramão daquilo que, né, vinha acontecendo de modo geral no âmbito político, econômico, ideológico na maior parte do mundo. Ou seja, a ideia da redução do welfare state, de um estado de bem-estar social para um estado mínimo. Né? O alavancar das principais ideias do neoliberalismo ou de um novo liberalismo advindo com Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, que vão trazer, né, essa ideia de um Estado mínimo, de uma medicina privada também pautada em grandes corporações, em grandes instituições de produção de medicamentos, da indústria farmacêutica, ou seja, né, diminuindo essa ideia de uma saúde enquanto direito universal para uma saúde enquanto mercadoria. Né? Então, o Brasil mesmo, né, vai na contramão, a aprovação do SUS na década de 80 vai se dar na contramão desse processo histórico que eu vi acontecendo no resto do mundo. E também, né, nesse contexto, é preciso salientar que diversas interpretações e modelos de atenção primária à saúde vão ser colocadas em voga no mundo, né? Mesmo a noção de uma atenção primária enquanto algo primitivo, enquanto algo básico, enquanto uma cesta básica de serviços que deve ser ofertada pelo Estado para garantir minimamente a sobrevivência dos indivíduos. Na América Latina, em particular no Brasil, a partir, né, das bandeiras da reforma sanitária brasileira, nós vamos adotar a ideia também de uma atenção básica, se contrapondo a um pouco esse modelo, né, enquanto básico, enquanto aquilo que é necessário, o mínimo necessário para o indivíduo poder galgar, né, outras metas, outros objetivos. Eu preciso ter garantido o mínimo básico para poder vislumbrar outras possibilidades de vida. Bom, tem uma travada aqui, aí. Trazendo para nós, mais próximo da nossa realidade ainda, nós temos a Barbara Starfield, que é a grande autora que vai pensar e conceituar, trazer essas diretrizes, né, essenciais da atenção primária à saúde para o nosso contexto. Entre elas, a ideia da atenção de primeiro contato, ou seja, implica acessibilidade e uso do serviço a cada novo problema, ou novo episódio de um problema de saúde. Ou seja, a atenção primária à saúde, dessa forma organizada, mais próximo da população, mais próximo da moradia, né, distribuída pelos territórios, deve facilitar o acesso, assim como ser a porta de entrada, não a única, mas a principal e primordial, né, a qual deve corresponder e responder por grande parte dos problemas de saúde, não precisam ou prescindem de uma atenção altamente organizada, com alta tecnologia. Né? Assim como a ideia da longitudinalidade do cuidado, que é a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao longo do tempo, bem como o profissional de saúde, uma equipe, ser responsável por aquele paciente, por aquela família, podendo acompanhá-lo ao longo do tempo, ao longo dos diversos ciclos de vida. Né? E isso também pressupõe a criação de vínculo, o estabelecimento da responsabilidade, né? de olhar diferente de um pronto-socorro, de um pronto atendimento, onde o olhar é mais imediato, focado na doença, na diminuição da dor, com o olho no sintoma, eu posso olhar para esse indivíduo de uma forma mais ampla, né? Pensando ele a partir do seu contexto, do seu trabalho,
desses outros determinantes que estão atravessando, pensando em propostas a longo, médio prazo também, né, a qual implique mudança de comportamento, de hábitos, de costumes, né, no empoderamento do indivíduo, né, e que ele assuma maior protagonismo no seu autocuidado também, né, com foco na integralidade, ou seja, né, não só na ideia de que a atenção primária ela também ela deve, né, ser a porta e a partir dela ser acionado também outros níveis de complexidade quando necessário, né, não só no âmbito da saúde, mas também outros setores, né, assistência social, cultura, esporte, quando segurança pública, quando o caso ou a situação de saúde demandar, né, a ideia de que a complexidade do cuidado em saúde também depende, demanda outros olhares, outros saberes, outras áreas de conhecimento, e para tanto eu vou precisar de redes de atenção bem constituídas, bem organizadas, por fluxos, por protocolos, né, que não só para a ideia do encaminhamento da referência e contra-referência bem definida e bem articulada. A ideia da coordenação do cuidado, então, a capacidade de se integrar todo o cuidado que a pessoa recebe nos diferentes níveis de atenção à saúde, né? Então, o ser biopsicossocial e até espiritual, né, também perpassa por uma capacidade da equipe de uma atenção primária ordenar, racionalizar, né, os fluxos, pensar essas demandas e necessidades de modo que o quão e quais delas eu posso dar conta de responder aqui e quais outras eu vou precisar acionar, integrar, precisar até de repente de equipes de apoio matricial, equipes que vão vir até as unidades e emprestar o seu saber por meio da discussão de casos, da realização de grupos, de visitas domiciliares, até do atendimento individual, mas que se some o cuidado, né, nessa corresponsabilização conjunta dos casos. Bom, outros atributos colocados pela Starfield diz respeito, né, à ideia da orientação familiar, né, então, ou seja, a atenção primária, e no Brasil em particular, a estratégia de saúde da família, vai assumir essa ideia de olhar para a família, né? Tanto que os cadastramentos são feitos por famílias, né? Então, perceber e até as equipes se utilizam de instrumentos que levam em conta essa organização familiar, como o genograma, como o ecomapa, né, em relação à orientação comunitária também. Então, como esse indivíduo está localizado, quem são seus irmãos, seus pais, seus avós, seus companheiros, quem reside no mesmo lar, né? Quem assume o protagonismo do cuidado financeiro, do cuidado afetivo dentro deste lar, né? Quais são as pessoas que eu posso contar, quais são as minhas redes de suporte e apoio social, né? Sejam amigos, vizinhos, centro comunitário, ONGs, enfim, escolas, as pessoas com que eu posso contar numa situação de necessidade. Assim como a ideia da própria competência cultural, ou seja, levar em consideração o saber prévio, o saber da experiência. Essas pessoas, quando chegam às nossas mãos, já tem uma história de cuidado daquilo que ela fez uso ou não, daquilo que deu certo ou não, né? Então, é a relação dialógica, como o Paulo Freire nos coloca, né? Levar em conta o que esse indivíduo já sabe, o que ele traz de conhecimento, para que a construção conjunta do tratamento necessário se dê em conformidade com as características, com as possibilidades, com aquilo que é possível, entre o ideal e o possível, onde esse indivíduo e onde essa família está. Como que eu posso construir projetos terapêuticos pautados nas características e nas idiosincrasias dessa família e desse indivíduo. Bom, algumas coisas aqui eu já acabei dizendo, né, no contexto nacional, que foi também pautado pela ideia de, né, alguns
programas seletivos e focalizados. Então, uma atenção primária à saúde que, a princípio ou até então, né, era direcionada para alguns grupos específicos, para algumas doenças endêmicas específicas, né, enquanto para manter, né, os indivíduos minimamente vivos, trabalhando, sorrindo, né, e que a reforma sanitária brasileira vai se contrapor a isso na medida que vai colocar a ideia de um sistema de saúde universal, forte, pautados pelos princípios da equidade, da integralidade, da universalidade, assim como pelos princípios organizacionais, né, a descentralização, a hierarquização, a regionalização e a participação popular. A atenção primária à saúde no Brasil também ela bebe e se inspira em algumas experiências exitosas que já vinham acontecendo nas últimas décadas, né? Lembrando que desde o início do século XX já existia, mesmo anterior ao relatório Dawson, que eu falei que o Brasil se inspirou na Inglaterra, o Brasil já tinha a ideia de postos de higiene, e depois a própria ideia dos centros de saúde que vão ser trazidos pelo Paulo Souza a partir da sua vivência dos Estados Unidos, mas ou mesmo algumas fundações, como a Fundação Rockefeller, a Fundação Kellogg's, que vinham até nos países para garantir que o escoamento da produção fosse feito a bom grado, ou seja, para os trabalhadores da indústria da borracha, da indústria cafeeira, que interessavam economicamente alguns países, né, externos, eu garantia minimamente assistência à saúde por meio desses postos de higiene ou centros de saúde direcionados exclusivamente a determinada categoria profissional, né? Nas décadas seguintes, as conferências começam a pautar essa necessidade de uma atenção primária mais capilarizada e ofertada amplamente para toda a população, né, como alguns municípios começam a assumir de um modo mais integral e vão ser inspirações para o que o Brasil vai fazer nas décadas seguintes. A década, é importante ressaltar que a 7ª conferência, depois e principalmente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada na década em 1986, vão colocar os pilares básicos, né, o que vão ser, né, materializados na Constituição Federal de 88, de um sistema de saúde universal, da saúde enquanto direito, enquanto um atributo de cidadania, e não mais como benesse, enquanto caridade, enquanto filantropia, né? É importante salientar também que até a Constituição do SUS, né, foram sendo realizadas aproximações para essa unificação, né? Então, desde as ações integradas de saúde, ao Sistema Único Descentralizado de Saúde, entre outros que eu não vou conseguir falar todos aqui para vocês, mas que esse sistema foi sendo unificado também, ao passo que muitos sanitaristas também foram assumindo cargos de gestão, foram possibilitando inflexões por de dentro também das secretarias, dos ministérios, para que o Brasil pudesse, de fato, na década de 90, constituir e organizar, de fato, a atenção primária à saúde dentro de um sistema unificado. Merece especial destaque nesse processo a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ou PACS, na década de 90, né? Então, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde vai começar, mesmo atrelado ainda às unidades básicas de saúde tradicionais, mas a fazer busca ativa, a se dirigir até as comunidades, a princípio no Nordeste, né, experiências no Ceará, na cidade de Sobral, que vão depois sendo ramificadas para todo o território, mas de pessoas inseridas na própria comunidade, com uma relação de diálogo mais próxima, de comunicação mais fácil, que vão poder estabelecer ou ser mediadores, né, com as equipes de saúde. Então, reconhecendo ali
né, o adoecimento ou as próprio protagonismo das famílias, dos indivíduos, né, em relação ao saber da experiência, o saber popular, para que, né, eu possa ter uma atenção primária saúde mais forte, não só pautada no modelo queixa-conduta, ou, né, esperando que o indivíduo venha buscar ajuda. Isso também vai ser inspirado, né, e espelhado em outras experiências de países que já aconteciam ao longo em alguns lugares do mundo. O PACS vai ser o pilar, né, o embrião da criação do Programa de Saúde da Família, anos depois, em 1994. Então, o PSF já vai ser organizado a partir de uma equipe mínima ou a partir de uma equipe de referência responsável por um determinado território, que, por sua vez, vai ser dividido em áreas, em micro-áreas, né, onde cada agente comunitário de saúde vai ser, né, ser o interlocutor daquela micro-área com o restante da equipe. Então, a figura de um único médico generalista, de um enfermeiro que tem um protagonismo maior, de auxiliares, né, ou técnicos de enfermagem, posteriormente com a figura do cirurgião dentista também, do técnico, do auxiliar de saúde bucal, vai ser uma equipe, o Brasil vai conseguir expandir significativamente a cobertura da atenção primária à saúde em todo o território nacional, né? Levar a atenção primária para regiões longínquas, antes, né, que historicamente apartadas da atenção e do cuidado em saúde universal, em regiões ribeirinhas, regiões remotas, fluviais, em regiões de comunidades, né, então, marginalizadas, em comunidades, né, favelas, enfim. O Brasil vai conseguir diminuir a mortalidade infantil, diminuir a questão da desnutrição infantil que assolava o Brasil até então, melhorar a questão da saúde bucal, melhorar a questão do número de consultas de pré-natal, o maior controle das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, entre outros fatores que eu não vou conseguir mencionar aqui. Esse programa, anos depois, vai ser transformado na estratégia de saúde da família, então na ideia de que, né, por meio da estratégia nós temos condições de manter essa proposta para além de mudanças públicas, mudanças de gestão, né, principalmente no governo federal, o que vem acontecendo no Brasil. Então, a ideia de que, transformado em estratégia, esse programa se torne mais perene, ganhe mais poder de permanência, né, e de sofrer menos ingerência política ao longo do tempo. Então, hoje a estratégia de saúde da família, ela tem uma ampla cobertura, né, em quase todo o território nacional, quase toda a integralidade dos municípios brasileiros. E é por meio dela que a atenção primária à saúde se faz presente, né, contando também com o aporte de equipes matriciais, como eu disse anteriormente, como Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção Básica, o NASF-AB, ou mesmo dos CAPs, dos Centros de Apoio Psicossocial, dos Centros de Saúde do Trabalhador, como centros de referência especializado em saúde do trabalhador, ou mesmo da área da assistência social, como os CREAS, os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, como de ambulatórios e de hospitais universitários, que contam com equipes de profissionais que se dirigem, vão até as unidades, as estratégias de saúde da família, tentar ampliar o escopo e as possibilidades de cuidado neste nível de atenção. Então, nós temos uma lista de doenças e de condições sensíveis à atenção primária à saúde, e é por meio dela que as equipes se guiam para fazer valer o cuidado no cotidiano da assistência, né? Tentando assumir de fato a responsabilidade, mesmo que esse indivíduo seja encaminhado para um nível de maior complexidade, para algum cuidado especializado, a atenção primária continua
responsável continua organizada e direcionada para acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo. Bom, então, o PSF, num primeiro momento, ele ainda ocupava uma posição mais marginal ao longo das políticas públicas, né, com ações ainda muito focalizadas, seletivas, direcionadas para algum grupo, embora o princípio da equidade diga isso, né, e por meio disso as equipes começaram a se organizar, mas podemos dizer que a partir de um segundo momento ou de uma segunda trajetória, o PSF e hoje a Estratégia de Saúde da Família passa de fato a ser a principal modelo eleito pelo Brasil para organizar a atenção primária à saúde em todo o território nacional, né? É por meio dele que o SUS se faz presente e as famílias reconhecem, né, desde a vacina, o cuidado com uma ferida, a ferir a pressão, aos diversos grupos que podem existir, né, de acordo com a realidade, com a demanda daquele território, né, a busca pelo cuidado médico, da enfermeira, pelos profissionais que vão e se deslocam até ali para realizar o cuidado básico. Bom, teria outras coisas para a gente conversar um pouco ainda sobre atenção primária à saúde, mas penso que, de modo geral, eu coloquei aqui para vocês algumas das ideias que norteiam e que assumem, né, enquanto atenção básica à saúde, né? Então nós podemos encontrar na literatura tanto o termo atenção primária como o termo atenção básica, como eu disse para vocês, foi o termo eleito ou privilegiado pelo Brasil no contexto da reforma sanitária brasileira. Então, a atenção básica caracteriza-se por ser um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas, participativa, sob forma de trabalho em equipe, dirigida à população de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, né, por meio das vigilâncias também, a vigilância sanitária, epidemiológica, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza, para tanto, de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação de cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Né? Aqui estão algumas das referências que eu utilizei nessa apresentação, e é isso. Espero ter podido contribuir um pouco com esse conhecimento de vocês aqui no curso, e estou à disposição aí para a gente poder crescer junto nessa empreitada. Obrigado, bom dia a todos.